Não vou mentir para vocês, pessoal. Bom dia, bem-vindos, madridistas. Tem alguns vídeos mais simples que outros, alguns que precisam de uma elaboração maior e outros menor. Mas neste aqui, vamos analisar o que o Courtois fez no programa É o Partidazo da Copy, porque quando ele fala, vesh, é que é tão interessante quase tudo que ele diz. Fala com tanta clareza. É um dos melhores entrevistados do futebol atual. E eu digo sinceramente, falou muita coisa, muita. Vale lembrar que a gente recebeu ele aqui no canal. É verdade que faz tempo daquilo? Quanto tempo faz? 3 anos e meio, quase 4. Bom, a gente teve por um tempinho, né? Falou 5 minutos e pronto. Uau! Mas falou coisas naquele dia. Na verdade, ele nos deu uma manchete naquele dia. De quando foi isso? Foi em março de 2022. Estavam a um passinho de ganhar. A 14. Ele falou aquele negócio de que os que não tinham colocado ele naquele 11 do ano da revista For não entendiam nada. Não. Dava para ver que ele estava irritado, porque, claro, ia ser o goleiro da temporada. Sem dúvida nenhuma. E estava há 2 meses e pouco de fazer. Acho eu a melhor partida que se lembra de um goleiro numa final de Champions. E talvez a melhor atuação individual de um goleiro na história das finais importantes, seja de clubes ou de seleções. Talvez aquela partida contra o Liverpool. Bom, o bom e velho Courtois. Beleza, vamos nessa porque ele falou coisas muito interessantes. Vamos analisá-las. E depois, a leitura do Xabi Alonso foi que tinha sido decidido por detalhes. Foi bem equilibrado e o pessoal fala: não, não, não. Detalhes. O detalhe fucking é o detalhe que rolou na partida. Claro, foi. Uma fala sobre o jogo contra o Liverpool, justamente o último, com uma ótima atuação do Courtois. A leitura que surpreendeu um pouco os torcedores. Sim, mas eu no fim também. Às vezes, de fora. Você pode viver isso de um jeito diferente na TV do que a gente lá no campo. Senti que no primeiro tempo a gente tinha bastante controle e muitas das chances deles vieram de um chute de longe, que pode acontecer, ou de um mau corte, que foi a jogada do Gears com Sovalos-Ley, e a segunda foi em bola parada. Também acho que, fora isso, não tive que fazer muita coisa de jogo aberto. E eu senti que no primeiro tempo também estávamos melhores. No jogo, a gente estava jogando bem. E no segundo tempo também foi difícil criar perigo. E isso aconteceu contra o Raio também. E eu acho que é aí que a gente pode melhorar. Mas sim, eu acho que o jogo contra o Liverpool, às vezes, falar isso de detalhes parece que, poxa, tá maluco. Mas não é assim. E aqui no fim, dentro de campo, às vezes sentimos a mesma coisa. E eu acho que foi assim, que no primeiro tempo a gente ficou bem equilibrado. E no segundo tempo, eles foram melhores, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Bom, mas se for para falar sobre a questão da vontade naquele dia e da atitude de cada equipe, até que transmitiam muito mais os do Liverpool, né? De qualquer forma, o Courtois é um bom analista de futebol, né? Para mim, e depois a leitura. De cara, porra, que não te. Dale Play. Eu gosto muito de como ele analisa, e acho que, embora ele na entrevista diga que não se beija tanto, talvez como treinador, e no futuro. O mesmo dizia o Zidane. Acho que é um dos jogadores profissionais que falam depois, que se alongam, que fala melhor, fala de futebol e conhece melhor o jogo, né? E principalmente que os goleiros veem o jogo de frente muitas vezes, embora nem sempre coincidam em todas as situações ao vê-lo de frente, pois já estão com muita vontade. Bom, além de que não é só ver de frente, ver parado, com uma capacidade de análise maior do que quando você está lá dentro, numa situação complicada durante a partida, como jogador, não é bom como jogador de linha. Aqui sobre o Vinícius. Pra você, o lance do Vinícius no Clássico, por exemplo, ficou bem resolvido. É um assunto que pra você tá bem cicatrizado. E está resolvido, aceito. Ele pediu desculpas e pronto. Seguimos em frente. Acho que aí não teve nenhum problema. E, no fim, todos somos humanos. E todos, num jogo de alta tensão e muita adrenalina, podemos reagir de um jeito que talvez depois a gente se arrependa. E isso aconteceu comigo. Será que já aconteceu com outras pessoas? Eu acho que no fim o perdão vale para todo o time, toda a comissão técnica. E aí queria que fosse algo para todo o time. Então, fechando fileiras ali em torno do Vinícius, como está fazendo o resto dos companheiros, todos com um argumento bem parecido. Dá certo, porque, bom, é preciso deixar esse assunto.
de lado o quanto antes, e eu entendo isso dentro de um vestiário, para fechar as fileiras, principalmente. Essas não são das respostas mais interessantes do Courtois agora, e por isso fui dando like nesses pequenos trechos. Agora vem o que é realmente interessante. Isso é o que vimos ontem sobre a Mila Mali, que tinha se animado um pouco, como mostramos no vídeo anterior. A gente não vai mostrar agora só isso. Quero destacar um ponto que acabei esquecendo de comentar no vídeo de ontem, quando fizeram esse avanço sobre o assunto de que a menina esquentou mal a partida que a gente precisava. Esse clima, esse fogo contra um inimigo que seria um clássico, motiva mais quando um dos rivais diz que não tem problema nenhum com a Ming, que se encontrar com ele num restaurante, vai cumprimentar sem problema, que com o Carvajal não dão problema, nem com o Hausen e tal na seleção. Mas quando fala isso deles, quando ganharam, também não nos respeitaram. Foi uma coisa que eu não comentei nem no anterior, é verdade. Dos pulos do Fermin antes da hora de Gavile. Já não me lembro daquela do Fermin com os 4 dedinhos naquele dia, Enio Bernabéu tirando sarro. Depois não sei se foi o Fermin ou o Gabi, um dos dois, porque enfim, começam a cela. Quase as mesmas pessoas, principalmente quando o Gabi, coitado, não consegue jogar. Não estão os dois igualmente endiabrados esportivamente e nem Kugic talvez não seja esportivamente. Porque, porra, olha esses dois. Mas vocês lembram quando o LED comemorou na cara do Asensio? A final da Copa? Pois olha, disso se falou bem pouco, viu? Se falou mais sobre o lance do Carvajal com a menina Mal. Bom, Carvajal e Courtois, que também foram lá atrás da menina Mal. Isso sobre o Tebas, a NFL e toda a confusão. E ninguém tem que mandar em mim. Eu acho que em toda a minha carreira, eu sempre falei. Porque eu perguntava para o Roma Castanho sobre o fato daquelas declarações do Tebas, que ele tinha falado meio que pela boca de José Ángel Sanches não. E claro, aqui o Courtois se defende. Sempre tivemos que remar contra a maré também. Porque a galera depois ficar esperando você fazer um jogo ruim ou algo assim para depois te criticar. Ninguém me falou nada. Eu acho que é questão de bom senso o que eu falei e no fim quem estava ali era eu. Eu acho que o que foi dito depois, o que foi feito, eu acho que no fim todo mundo sabe que não era nada. Que hoje mesmo dá para decidir desse jeito. E eu acho que a NFL fez isso de um jeito certo, assim como as linhas. E se a gente quiser fazer assim, então vai ter que encontrar um jeito de falar com todos os times e que todos os times estejam de acordo. Mas para mim, o que muda é que no fim, para nós ou para, quer dizer, se eu tiver que jogar amanhã uma partida contra o Betis no estádio deles, é muito mais difícil do que jogar contra o Betis em Miami, onde talvez tenha 80 mil ou 60 mil torcedores do Madrid. É isso? A gente viu isso na Copa. Quando jogamos lá, quase todos os estádios estavam cheios de torcedores do Madrid. E isso quer dizer, era como jogar em casa. E isso sempre dá um certo benefício. Depois pode ganhar, perder, empatar. Mas nem todos os times competem na mesma. Do mesmo jeito, já era. E isso foi dito. Bom, depois que cada um dê sua opinião de novo. Ao Tebas no restaurante em que estivesse sentado. Lamine Yamal, que já cumprimentou o Alame. Você também cumprimenta o Tebas, sem problema. Sim, claro. E eu adoraria ter um debate com ele cara a cara. Adoro aqui. No partidazo, por favor. Sim, sim. Bom, é um dos jogadores que, de forma mais clara e com mais argumentos, respondeu ao Tebas sobre a questão da partida de Miami. Vamos com mais comparações entre Ancelotti e CVD. Eu acho que, porra, por que isso tá disparando assim? Olha, eu acho que o Ancelotti, no fim, é tipo. Quer dizer, não sei quantos anos ele tem, mas enfim, é quase mais como um pai puxando para avô para alguns. E tem um pouco desse carisma, que é um pouco diferente do Xavi, que é mais jovem, talvez mais moderno. E claro, com o Carlo também. Olha, ele podia ficar bem irritado também. E para mim são dois técnicos muito bons. Cada um treina do seu jeito. Mas enfim, eu ganhei muito com o Carlo. E, bom, eu vou estar sempre agradecido a ele. Mas dizer agora, se sentimos falta de alguma coisa, então seria fatal em relação a isso. Está muito bem para o lugar que o técnico atual merece. Sem falar mal do treinador anterior, muito pelo contrário, não está de bem com o Ancelotti. Isso confirma que os estereótipos, muitas vezes, que todos temos, não do Ancelotti, pai quase avô e tal. Xavi, bom, sim, um cara que é outra coisa e mais moderno. Até que foi o Courtois que falou. Isso não.
O torcedor que vai até a porta 55, eu fiz Courtois. E às vezes os estereótipos se tornam realidade sobre quem é o melhor goleiro da história do Real Madrid. E aparece o nome de Casillas. Pra comparar ele com você, Você acha que vai ser lembrado como o melhor goleiro da história do Real Madrid? Isso faz parte da sua ideia de ser o melhor goleiro da história do Madrid? Não, bom, no fim das contas, alguma vez alguém já me falou ou eu já vi. Mas enfim, eu acho que tem um santo que é o Iker Casillas, que representa muito para os madridistas e para o futebol espanhol. E só de ouvir seu nome entre esses nomes já é um elogio. E não é algo que eu tenho fim para ser lembrado como um dos melhores, é preciso ganhar troféus. E é isso que tento fazer no final. Em um ano, ninguém vai lembrar se eu tivesse defendido. Ou aqui defendeu 8 contra o Alive, porque não lembram do de 2022. E por isso é importante continuar ganhando troféus. E aí depois, quando olhei, me aposentei do Madrid, porque aí obviamente, cada um pode opinar. Eu acho que tem gente jovem que talvez nunca tenha visto o Iker jogando, que poderia por mim. E depois tem gente mais velha que viu os dois e que pode opinar de um lado ou de outro, que acha que tudo é respeitável. A única coisa para mim, eu sonhei aos 8 anos em ser goleiro do Real Madrid. Hoje estou aqui, já conquistei muito. Quero continuar conquistando muito e tudo que vem para mim é um orgulho. Cada dia que estou aqui, para mim, é super bonito. Eu todo dia vou feliz treinar. Porque é onde eu me sinto mais feliz. Bom, ele dá o devido lugar para o Iker. Vai completar quase metade dos anos que o Iker Casillas ficou no Real Madrid, que saiu em 2015. Iker, não. Então estreia em 99. Caramba, 16 anos. Courtois vai fazer 8. Vai fazer metade dos anos que o Iker Casillas ficou no Madrid. E olha, lembra também da final de 22? Para mim sim, que tecnicamente o Casillas era mesmo um cara especial, embora muita gente critique, mas por outras razões. Mas o Casillas teve anos muito bons também, outros muito ruins, por sinal, mas era meio milagroso em muita coisa. É um cara que tinha um anjo especial com a Espanha, com o Madrid e com a Espanha. Mas em termos de qualidade técnica como goleiro, eu acho que nesse sentido o Courtois é insuperável. Cara, que é insuperável. Eu deixei outro dia uma e o Simone não. Aliás, tem outro corte que eu não quis colocar, senão isso ia ficar muito longo, no qual ele fala, bom, diz aí seu top 3 de goleiros. E aí ele fala, bom, o Black, fala Alisson e David Raya, que tá mandando muito bem. Ele. Então, Juan Macazanho fala, você colocou aí o Raya, que é concorrência direta na seleção da Unicef. Outro dia ele falou super bem de você, né? Não, já muito obrigado ao Unai Simon, que você também é um grande goleiro. Mas eu tenho que dizer quem eu acho que está melhor este ano, e é verdade. O goleiro do Arsenal, David Raya, está mandando muito bem. Outro dia, o Unai Simon falou sobre o Courtois. Se não vem o Courtois, não vem nenhum goleiro. E ele é o melhor goleiro do mundo. Não? E já por último, acho que isso é o último, não o penúltimo. Beleza, vamos deixar por último o lance do Kylian Mbappé. Na verdade, isso dá título a este vídeo, porque a comparação Mbappé-Cristiano me parece uma afirmação pesada, tipo assim, daquelas de um cara que se arrisca. Mas antes, isso dá diferença entre a NFL e o futebol. O soccer, mas o futebol espanhol, neste caso, em relação ao jornalismo, pelo fato de que se os jornalistas no futebol espanhol e se fizessem o mesmo que a NFL de entrar nos vestiários, em que iriam prestar atenção, o que fariam e tal. Bom, então aqui faz a diferença. Eu acho que tá também muito certo. Na minha opinião, e o Y não é para faltar com respeito com vocês, mas eu acho que nem o futebol se busca mais polêmica, se busca mais o destaque do que no futebol americano. Aí você tem que imaginar, na NBA, os jornalistas podem até entrar no vestiário. E eu acho que se tem imprensa, e não digo a espanhola, mas imprensa esportiva de futebol que entra no nosso vestiário. Em vez de procurar e conversar com a gente, vão estar procurando para ver se encontram outra coisa que possam transformar numa notícia que não tenha nada a ver com o futebol. A cueca daquele cara da bar. Suja ou esse faz isso? E pronto. Eu acho que muitas vezes vocês falam de várias coisas que não tem nada a ver com o futebol, com o jogo, e aí a gente acaba se ofendendo porque obviamente, vocês são livres para opinar e eu respeito muito isso. Héctor Fernandes é um grande amigo meu que já trabalhou no rádio. Então eu sei como funciona, mas claro, às vezes isso pode te incomodar.
e encher a nossa vontade de falar. E claro, se não for obrigatório, um jogador muitas vezes não vai querer falar. Toda razão, embora aqui aconteça uma coisa. Se a Liga de Futebol Espanhola, bom, ou qualquer outra liga de futebol de soccer, bom, o que os americanos chamam de soccer, poxa, vocês me entendem, obrigasse os jogadores ao mesmo que obriga a NFL, responder à imprensa e tal. Do mesmo jeito, eu deixaria bem claro para os jornalistas que não deveriam fazer certas coisas. E pronto. No fim das contas, eu acho que seria muito bom e ia acabar sendo como no futebol americano. Ok, vocês têm que responder. Mas vocês, seus cabras, o que o Courtois diz, não reparem se estão usando cueca suja. Não sei se estou me explicando. Seria isso. Os dois sairiam favorecidos. Não se buscaria o sensacionalismo tanto quanto se busca agora. E os outros responderiam sempre: acho eu. Eu acho. Eu não sei, talvez eu esteja enganado. Isso também é uma questão cultural, né? Quer dizer, não mudaria da noite pro dia. Teria que ser algo que precisaria ser preparado, tipo com bastante tempo. Beleza, vamos pro último, que é o lance do Mbappé. E O que você vai? agora vamos falar do Mbappé. Ser rigor, Mbappé. Cristiano, você pode me dizer? Que líder é? É melhor ou como? Como eles são diferentes ou iguais? Olha, eu não estive com o Cristiano porque nem o verão aqui eu cheguei. Ele foi embora, foi para Uber. Olha, eu acho que são dois jogadores diferentes. É verdade, ele não chegou a coincidir com o Cristiano no verão em que um saiu e o outro chegou. O outro, e eu acho que o Cristiano ainda tem um pouco mais de mentalidade de vencedor. Eu diria que o Kylian, mas sim, este ano deu para ver ainda mais o Kylian. Eu acho que o Kylian, este ano, ele acelerou mais do que no ano passado, e acho que no ano passado eles estavam um pouquinho mais. Não estava tímido, mas buscava seu lugar dentro do time, com o Vini, com todo mundo que está lá. E eu acho que este ano está puxando muito o time. Eu acho que você também percebe que ele é um líder, mas acho que é agora. Cada jogo vai dar para sentir mais, porque ele está há pouco tempo. E, obviamente, com o Cristiano, eu já ouvi muita coisa. E todo mundo sabe a mentalidade que o Cristiano tem. É que é bem isso. É que é assim. Ele fala bem do Mbappé, porque diz que cada vez mais está assumindo esse papel. Mas é como a gente vê, né? Eu acho. Também, durante a entrevista, fala ou pergunta para o Juanma Castanho sobre aquelas críticas que às vezes faz para os colegas depois dos jogos. E diz sim, bom, sempre fiz isso. Gosto de falar de futebol e tal. E nunca tive nenhum problema com o pessoal do Madrid. É verdade que na seleção belga, de vez em quando, alguém me falou alguma coisa, mas não chegou a dar problema. Com certeza tem uma coisa clara. Não tem papas na língua. Courtois fala bem direto. E daqui a gente comemora que esteja tudo indo muito bem para vocês. Deem like se vocês gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem e vamos lá. Voltamos ao meio-dia. Tchau.